turminha do nono ano do Colégio Machado de Assis, professor Gisley aqui falando, tio Jesley, né? Dando uma improvisada aqui, fazendo esse videozinho no YouTube para vocês. E na aula de hoje iremos falar sobre peso e gravidade. Beleza. Peso. O que é, pessoal? Peso. Peso é uma grandeza vetorial, bora escrever? Grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial. Trata-se de uma força e ela necessita da gravidade local. Mas, tio Jesley, o que é esse lance da gravidade? Bom, a gravidade, ou força gravitacional, é a força com que os corpos são atraídos para o centro da nossa Terra, no caso, né? Então, todos os corpos, eles têm uma força orientada para baixo. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui um menininho. Tem um menininho aqui. Vou botar aqui um sapatinho para o menininho, botar um cabelinho nele, né? Então, ele está sobre a superfície da Terra. Então, você tem um peso dele para baixo aqui, ó. Então, é incomum, ou é fisicamente incorreto, a gente perguntar o peso de uma pessoa e ele dá a medida da massa. Por quê? Massa é uma unidade de medida. Então, o correto seria: fulano, quantos quilos você mede? Então, a medida da minha massa, por exemplo, do tio Jesley, 90 quilogramas de puro músculo, né? Então, tio Jesley, 90 quilos é a minha massa. Qual a medida da massa do tio Gisley? 90 quilogramas. Eu meço 90 quilogramas. Qual é o meu peso? Aí o peso vai depender da gravidade local, né? Por exemplo, vamos só apagar aqui, ó. Qualquer coisa vocês podem voltar, né? Vou ter aqui um improvisozinho para poder facilitar. Bom, então aí, o que é peso? Peso, ele é diretamente, ó, é a massa vezes a gravidade local. Então tá, vamos escrever isso aqui em forma de fórmula. Então o que é peso? Peso é mg, o macarrão 5 estrelas, né? Onde P é o peso, M é a massa e G é a gravidade local. Então o que é P, pessoal? Ó, é o peso. E o peso, em homenagem ao Titi Isaac Newton, é dado em quê? Em newtons, né? Esse carinha aqui é a massa e ela deverá ser dada em quilogramas. E G é a gravidade local. Bom, qual é a gravidade da Terra? Gravidade da Terra, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Gravidade da Lua. Gravidade da Lua, aproximadamente 1,6, 1,7 metros por segundo ao quadrado. Significa dizer que, se nós formos para a Lua, nós vamos ficar mais leves, mas não vamos ficar mais magros. Então, quem quiser fazer vou fazer um spa na Lua para eu emagrecer, não, lá você não vai emagrecer, lá você só vai ficar mais o quê? Mais leve. Então, se o homem for realmente para a Lua, o simples ato dele caminhar vai fazer com que ele salte com a força que ele faria aqui na Terra. Então, aí no livro de vocês, ó, na página 250 e 251,
página 250 e 251 do livro, está falando exatamente sobre isso. Vai falar, inclusive, dos valores dessas gravidades. A gravidade da Terra ela é 9,81, 9,7, 9,8, e normalmente a gente arredonda esse valor para 10 para facilitar os cálculos. Né? Então, qual que é a gravidade da Terra? 9,81 ao nível do mar. Interessante. A gravidade, ó, a gravidade varia com a altitude. Altitude. Então, em ambientes de pontos mais altos, lá em Cusco, no Peru, em La Paz, normalmente, pelo fato de a gente estar mais alto, o ar vai ficar o quê? Ar rarefeito. Ar é rarefeito. E a gravidade menor. Então isso quer dizer que se nós estivermos lá em Cusco, o salto em distância lá ficaria maior, ficaria mais distante. As pessoas lá andariam mais depressa, só porque lá a gente teria uma dificuldade. Qual seria essa dificuldade? A dificuldade de respirar, porque lá o ar é rarefeito. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Lá o ar rarefeito. O ar lá é rarefeito. Por quê? Porque do mesmo jeito que a força gravitacional atrai os corpos para baixo, ar é composto de matéria, né, pessoal? Então ele é um corpo. Então tem essa dificuldadezinha aí de poder, né, se manter aqui próximo à Terra. Então as pessoas que vivem lá já se adaptaram a esse ambiente. Nós, se fôssemos para lá, teríamos a dificuldade de respirar, né? Então aí no livro de vocês, lá na página 251, né, tem até uma chargezinha falando lá do Garfield, né? Ele, depois dei uma lida até interessante, tem também os valores das gravidades. Né? Então só para você ter uma noção, a gravidade do Sol, vamos botar aqui para vocês, só para fazer uma comparaçãozinha. Então, ó, a gravidade do Sol, G do Sol. A gravidade do Sol, ela é de 275 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a gravidade do Sol. Em comparação com a gravidade da Terra, que é de quanto? Aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Veja você, ó, que se a gente arredondar isso aqui para 10, é mais do que 27 vezes maior do que a gravidade da Terra. Olha que interessante, hein? Significa dizer que se eu vou para o Sol, o simples ato de caminhar lá vai fazer com que a gente rasteje, né? E na Lua, a gravidade da Lua, que é de 1,67 metros por segundo ao quadrado, então o simples fato de você caminhar na Terra faria com que você saltasse, né? Então, olha que interessante aí, ó. Então, quanto mais alto eu estiver, menor é essa gravidade. Bom, aí você tem lá o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem lá todas essas gravidades aí que já foram pré-calculadas pelos nossos cientistas, né? Então vamos só fazer um exemplozinho aqui, ó. Imagina o seguinte, que o seu cãozinho, o Totó, então o cão Totó tem uma massa de 8 quilogramas. Essa é a massa do Totó. Bom, a gravidade da Terra, ela é de, vamos arredondar aí, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade da Terra, correto? Então, qual o peso do cão Totó? Ora, o peso do cão Totó vai ser peso, que é igual ao que? A massa vezes quem?
a gravidade. Ora, então isso quer dizer que o peso, pessoal, vai ser a massa, que é 8 kg, gravidade, que é 10. Então, qual seria o peso do cão totó? 8 vezes 10, que dá o quê? 80 newtons. Então, qual a medida da massa do totó? 8 quilos. Qual o peso do totó? O peso do totó, 80 newtons. Beleza? É tranquilinho, pessoal. A galerinha do nono ano aí não vai ter grandes dificuldades para entender o que é esse lance de peso. Então, só mais um exemplozinho aqui para a gente terminar esse vídeo e poder postar umas atividades aí para vocês. Então, imagine o seguinte. Imagine que a gravidade da Lua seja fornecida de pegar o valor do livro lá, 1,6 arredondado metro por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade da Lua. Um determinado corpo, tem um peso na Lua de 16 newtons. Então, a gravidade da Lua é essa, o peso da Lua é esse. Então, qual seria, a pergunta é, qual a massa desse corpo? Ora, galerinha, a massa desse corpo seria qual? Bom, a massa, vou jogar na formulazinha, peso, que é igual ao quê? A massa vezes a gravidade. Bom, peso, ele te deu, que vale quanto? 16. Vai ser igual a massa, que é o que a gente está querendo. E a gravidade que é quanto? 1,6. O que está aqui multiplicando vai para lá que jeito? Dividindo, né? Então isso quer dizer que a massa é igual a 16 dividido por 1,6. 16 dividido por 16 aqui vai dar 1, então dá o quê? 10 quilogramas. Então, se um corpo tem um peso na Lua de 16 newtons, considerando a gravidade da Lua igual a 1,6, a massa desse corpo é 10 quilogramas. Nós vamos montar mais alguns exercícios desse assunto, né? Isso vai estar postado no YouTube para vocês poderem aplicar e desenvolver e parar e resolver quantas vezes vocês quiserem, né? Tio Gisley agradece a atenção de vocês. Os meninos do nono ano do Colégio Machado de Assis terão acesso a esses vídeos, mas são vídeos públicos também. Toda vez que vocês tiverem interesse, né, podem entrar e clicar lá e deixe seu like, ative o sininho e entre no canal. Beleza? Beijinho, até mais para vocês. Tchau.